E aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor Caetano Rodrigues, aula de matemática. E o assunto dessa videoaula é multiplicação e divisão de números inteiros, certo? Um assunto simples, mas também um assunto cobrado nas provas do Enem, e devido a algumas dificuldades que os alunos enfrentam quando vêm do ensino fundamental, a gente tem que revisar o assunto, é importante para vocês. Escola IBM, foco na aprendizagem. Vamos para lá, vamos para cima. Vamos ver aqui como é o assunto aqui de multiplicação de números inteiros. Vamos começar com multiplicação, né? Na verdade é multiplicação e divisão de números inteiros nessa videoaula. Então vamos falar dos dois temas, que é multiplicação e divisão. Bem, para começar aqui, nós vamos ver aqui a notação. Inicialmente nós vamos entender que usualmente nós fazemos a multiplicação de dois números, utilizamos aqui o vezes, né? Geralmente um número x aqui no ensino fundamental, em algumas séries, ou então simplesmente um pontinho como um sinal de multiplicar, pode ser esse x ou esse pontinho aqui. No entanto, no ensino médio, nossas aulas, nas nossas videoaulas, nós vamos assumir aqui o pontinho como sendo o sinal de multiplicar nas nossas videoaulas, certo? Então nós vamos usar o pontinho aqui como notação de multiplicação de números inteiros, certo? Então se você tem aqui 3 vezes menos 2, eu vou utilizar o parêntese aqui para separar o número que está negativo. Por que você usa os parênteses, professor? Porque o sinal de vezes e o sinal de menos tem que estar separado. Quer dizer que tem duas operações? Não, a operação é de vezes, apenas que o 2 está negativo, certo? Então fica 3 vezes menos 2, é igual. Então na multiplicação você tem os fatores, e o que são os fatores? São os números que estão sendo multiplicados. No caso aqui, nós temos dois fatores, que são o 3 e o menos 2, certo? E nós temos a seguinte lei da multiplicação, dizendo que fatores com sinais diferentes, o resultado vai ser um produto com sinal negativo. O sinal do produto será negativo, certo? É negativo. Fatores com sinais diferentes, o sinal do produto é negativo. E o que é esse produto, professor? O produto é o resultado da multiplicação, certo? Então aqui nós temos dois fatores, certo? Eles têm sinais diferentes, né? O sinal do 2 é menos e o sinal do 3, professor, é mais. Toda vida que não vem um sinal, subentende-se, né, de que se trata de um sinal positivo, certo? Um sinal positivo. Então você tem dois fatores com sinais diferentes, né? O sinal do fator 2 é menos e o sinal do fator 3 é mais, então sinais diferentes. Então o produto vai ser negativo. 3 vezes 2 dá 6, então vai ser menos 6 o resultado. Professor, não entendi ainda. Então o produto é o resultado da multiplicação. 3 vezes 2 dá 6. E por que está menos 6? Porque quando nós temos produtos de sinais diferentes, fatores, nós dizemos, de sinais diferentes, o resultado vai ser um produto com um sinal negativo. Tá? Então essa é uma lei básica aí. Na verdade, a multiplicação é, na verdade, uma evolução da soma. Né? Então, se você tem 3 vezes menos 2, é a mesma coisa que você dizer da seguinte forma. É a mesma coisa que você pegar menos 2, menos 2, 3 vezes, né? Ó, menos 2. Então, se você tem menos 2 com menos 2, vai dar o quê? Menos 6, certo? Então, a multiplicação é como se fosse uma evolução da soma, né? Então, 3 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 2, menos menos 2, menos menos 2. Pessoal, como é que é isso aqui? Se você tem uma dívida de R$2, depois ainda pega mais uma dívida de R$2 e outra dívida de R$2, você vai ficar devendo R$6 negativo, certo? Mas voltando aqui para a multiplicação, 3 vezes 2 dá 6 e o sinal vai ser negativo, porque são fatores com sinais diferentes, beleza? Vamos continuar aqui. Você também tem que, na multiplicação, se os fatores, que são os números que estão sendo multiplicados,
vierem com sinais iguais, o produto é positivo. Então aqui no caso do 3 o sinal dele é mais, o 7 o sinal dele também é positivo, professor, mas não vem o sinal aí. Quando não vem o sinal, a gente entende que é positivo. Quando vier negativo, vem o sinal de menos. Então 7 vezes 3, 21, certo? E corrigir aqui o erro de digitação. 3 vezes 7, 21, certo? 3 vezes 7, 21, positivo, certo? Então o produto é 21 positivo, porque os dois fatores aqui produtivos estão com sinal de positivo, por isso o produto vai ter um sinal positivo, certo? Desculpem aí o erro da digitação. Nós vamos também utilizar a tabela da regra de sinais. Você já conhece das aulas de soma e subtração de números inteiros. Se você tem mais com mais, o resultado vai ser uma soma, um positivo. Se você tem fatores com sinais diferentes, o produto vai ser negativo, né? Mais com menos, menos. Se você tem fatores com sinais diferentes, se o primeiro fator for negativo e o segundo for positivo, vai dar menos. E se você tem fatores com sinais iguais, menos com menos dá mais. Então, voltando aqui para lembrar, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais também dá menos, e menos com menos dá mais, certo? Vamos aqui adiante que vocês vão entender. Então, vocês têm aí uma, duas, três, quatro multiplicações, né? De dois fatores cada uma, né? Então, essa primeira multiplicação aí você tem menos 4 vezes menos 3. Então você tem um parênteses, utilizando aqui para separar os números aí de sinais negativos. E você tem menos 4 vezes menos 3, como é o caso aqui. Então sinais iguais, menos com menos, né? Dá mais, ó. Menos com menos dá mais, então são sinais iguais. O resultado é um produto positivo. Qual é o produto? O produto é o resultado da multiplicação. 4 vezes 3, 12. Então o resultado é 12 positivo. Por que deu 12 positivo? Porque os fatores têm sinais iguais, que de menos. Menos com menos dá mais, certo? No outro caso aqui você tem dois fatores com sinais diferentes. Menos 7 vezes 9. O 9 aqui está positivo, então menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. E 7 vezes 9, 63. Certo? No outro caso aqui você tem também sinais iguais. Sinais iguais, o resultado é positivo, menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20. E o outro exemplo aqui você tem 8 vezes menos 4. O 8 está positivo, mais com menos dá menos, 8 vezes 4, 32, certo? Então, compreenderam aí, você multiplica o número e faz o jogo do sinal. 4 vezes 3, 12, menos com menos, mais. 7 vezes 9, 63, menos com mais, menos, certo? Então, você faz aí o jogo de sinal, a regrazinha dos sinais e multiplica os fatores. Se você tem outros exemplos, né? No caso de uma multiplicação maior, um número aqui de 3 dígitos multiplicado pelo número de um dígito, 123 vezes 5. Né? Você tem aqui outro exemplo desse mesmo 123 negativo e o 5 negativo, 123 positivo, 5 negativo e assim por diante. Eu fiz aqui essa mistura aqui para você entender como é que se dá essa questão aqui. Então vamos ver aqui, ó, 123 vezes 5. Como é que se multiplica 123 vezes 5? Coloca o número maior, debaixo o número menor, passa ali a linhazinha divisória, o sinal de vezes. Vamos começar aqui pelos menores números, né? 5 vezes 3, 15 é 1, certo? Então, colocar aqui, escrever aqui, começando pelas unidades. 5 vezes 3, 15, a 1. Imagina aqui, coloca 1 aqui em cima. 5 vezes 2 é 10, com 1 é 11. Então você baixa o 1 e bota lá em cima o outro 1 das unidades, né? E aí fica 5 vezes 1 é 5, com mais 1, 6. Repetindo aqui para você compreender. Começa aqui pelas unidades. 5 vezes 3 é 15. O 15 é formado por uma dezena e 5 unidades, então você leva uma unidade para cima. Para o 15, você leva uma unidade para cima. 5 vezes 10, 5 vezes 2 é 10, com a unidade lá do 15 fica 11.
você bota só 1 aqui e leva 1 lá para cima, como a gente diz. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Certo? Então 5 vezes 3, 15 a 1, 5 vezes 2, 10 e 1, 11 a 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, 5 vezes 123 dá 615, certo? 615. Então vamos voltar aqui, 615. Então como é que fica? 123 vezes 15 vezes 5 dá 615. E se fosse menos 123 vezes menos 5, como é que estaria? Faria o jogo de sinal. Menos com menos é mais, dá 615 positivo. E se fosse 123 vezes menos 5, faz o jogo de sinal, daria mais com menos dá menos, menos 115. E se fosse menos 123 com 5 positivo, faria o jogo de sinal, menos com mais dá menos, daria menos 115. Então, os sinais aqui ia só influenciar no produto aqui, que ia ter sinal positivo ou negativo, dependendo aqui dos sinais dos fatores, certo? Então você tem outro exemplo aqui, 123 vezes 15, agora um número de 3 dígitos multiplicado com um número de 2 dígitos. 123 vezes 15, coloca um abaixo do outro, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena agora, né? Certo? Multiplicar, o sinal de multiplicar, vamos lá. Vamos pegar aqui a canetazinha, 5 vezes 3 dá 15 a 1, então se fosse 1 aqui para cima, 5 vezes 2, 10 e 1, 11, vai 1, né? Pega a unidade do 11, volta para cá, 1. 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. Pronto. Eu resolvi agora o 5 vezes o número. Agora o 1 vezes 123. E aí eu vou colocar os resultados abaixo do 1. Eu comecei aqui resolvendo abaixo do 5, agora eu vou começar a resolver aqui abaixo do 1. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Pronto. Começando, eu coloquei o primeiro 1 vezes 3, o 3 aqui começando abaixo do 1. E 1 vezes 2 eu coloquei à esquerda do 3. E 1 vezes 1 eu coloquei à esquerda do 1. Certo? Começando da direita para a esquerda. Né? 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Pronto. Quando eu coloquei aqui o 1 abaixo, o resultado de 1 vezes 3 abaixo do 1, você vê aqui que ficou uma diferençazinha aqui. Isso é importante para poder construir a solução. Bota mais aqui e vamos somar esses resultados dessas multiplicações. 5 com nada é 5. 1 com 3 é 4. Né? Vamos ver aqui a setazinha para a gente ver direitinho aqui. 5 com nada é 5. 1 com 3 é 4. 6 com 2 é 8. E 1 com nada é 1. Então fica 1845 o resultado da multiplicação de 123 vezes 15. Vamos aqui para adiante. Então 123 vezes 15 dá 1845. Menos com menos aqui dá mais, certo? Se os dois fossem negativos. Mais com menos dá menos. Se um fosse positivo, o outro negativo. E 123 negativo vezes 15 positivo daria menos 1845. Né? Então o resultado do produto vai ser de acordo com o sinal dos fatores, usa-se a regra de sinais, certo? Vamos ver aqui outra coisa, deixa eu ver o que eu passei, pronto, para cá. Você pode ter aí a multiplicação de números inteiros, deixa eu voltar aqui, você tinha aqui a multiplicação de números inteiros com dois fatores. Vamos ver aqui a multiplicação de números inteiros com 3 fatores agora, certo? Aqui 1, 2, 3 fatores. Para multiplicar, para fazer aqui efetuar essa multiplicação com 3 fatores, você pode pegar os dois primeiros e o resultado multiplicar com o terceiro, certo? Então vamos começar aqui, por exemplo, com o 1 e o 7. Então fica menos 3 vezes menos 7, menos com menos é mais, né? Então menos 3 vezes menos 7 daria 21 positivo. 3 vezes 7, 21. Menos 3 vezes menos 7 daria 21 positivo, né? 200. Então, menos 3 vezes menos 7 dá 21 positivo. Pega o 21 e multiplica com o outro fator que está faltando, né? Que é menos 5. O 21 é positivo, o 5 aqui está negativo, mais com menos dá menos. 21 vezes 5 dá menos 105. Então, aí seria a multiplicação por 3 fatores, certo? Multiplicando aí 3 fatores.
Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vamos agora à propriedade da multiplicação, gente. Muito importante a propriedade de multiplicação. Você tem a primeira propriedade, a propriedade do elemento neutro. E o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Se você tem qualquer número A, se A aqui representa qualquer número, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, qualquer número multiplicado por 1 vai dar esse mesmo número. Então A vezes 1 vai dar A. Qualquer número multiplicado por 1 vai dar o próprio número. A vezes 1 dá A. Então, um exemplo aqui, 2 vezes 1, 2. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. É a primeira propriedade da multiplicação. A segunda propriedade da multiplicação tem a ver com a posição aqui dos fatores. Então, se eu tenho A vezes B, é a mesma coisa que eu multiplicar B vezes A. É o mesmo resultado. Tá? Então, um exemplo, se eu multiplicar 4 vezes 5, é a mesma coisa que eu multiplicar 5 vezes 4. Então, a posição dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação, tá certo? Terceira propriedade diz em relação à associação dos números. Eu posso associar os números. Se eu associar os números, quer dizer, a associação dos números, o resultado da multiplicação permanece o mesmo, o produto permanece o mesmo. É a propriedade associativa. Então, você tem A vezes B vezes C igual a vezes B vezes C. Se eu associar aqui A vezes B para multiplicar com C, é a mesma coisa que eu multiplicar, se eu associar o B e o C aqui para multiplicar com A. Pessoal, não entendi não. Vamos aqui para o exemplo. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 5 é igual a 3 vezes 2 vezes 5. Se eu associar aqui o 3 e o 2, e depois se eu multiplicar eles, né, associar aqui essa multiplicação, o resultado multiplicar com 5, é a mesma coisa de eu associar o 2 e o 5 depois. Então, a associação não vai alterar o resultado. Então, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 5, 30. Isso é igual, isso é a mesma coisa eu dizer que 3 vezes 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. Então, tanto um lado como o outro aqui vai dar 30, o resultado é 30. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, 6 vezes 5 dá 30, certo? É a mesma coisa de dizer 3 vezes 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, resolve primeiro que está no parênteses, né? 2 vezes 5, 10, vezes 3 também dá 30. Então, a propriedade associativa diz que se eu me associar os números da maneira como eu quiser, isso não vai alterar o resultado. O produto final vai ser o mesmo, né? 30 aqui no caso, certo? Então essas são as três primeiras propriedades. A outra propriedade também muito importante é a propriedade distributiva, né? Então o que é a propriedade distributiva? Então você tem um número multiplicado pela soma de dois outros. É um exemplo aqui. A multiplica B mais C. A que multiplica B mais C. Então aqui eu aplico a propriedade distributiva, né? Eu multiplico A pelo B, depois eu somo a multiplicação do A vezes C. Primeiro eu multiplico A vezes B, e depois eu somo isso com a multiplicação de A vezes C. A gente chama isso de chuveirinho, né? Uma técnica do chuveirinho. Primeiro eu multiplico A vezes B, depois eu multiplico A vezes C. Então, A vezes B vai dar AB, aí vem o sinal do mais, porque o B e o C estão somando aqui os dois, então A vezes B, depois mais A vezes C. Pessoal, como é que se fica isso aqui utilizando números? Você tem aqui 2 vezes 4 mais 5, então eu aplico a técnica do chuveirinho. Primeiro eu multiplico 2 vezes 4 e eu somo com a multiplicação de 2 vezes 5. 2 vezes 4 mais 2 vezes 5, certo? 2 vezes 4 dá 8, certo? E 2 vezes 5 dá 10. Então fica 8 mais 10 que dá 18. Então 2 vezes 4 dá 8, mais, repete o sinal do mais, aqui que o 4 está somando com 5. 2 vezes 5 dá 10. Professor, não era melhor somar os dois aqui não? Primeiro 4 mais 5, 9, depois 4. Não, porque aqui eu estou tentando lhe explicar a propriedade distributiva, né? Então eu vou já explicar isso daí melhor. Então fica aqui, 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 5, 10, igual a 18. Então, por exemplo, se eu não soubesse o valor do 4 e do 5, eu poderia colocar uma letra representando eles. Eu não sei quanto é o valor do x,
e nem qual é o valor do y. Ele poderia ser qualquer número aí, inteiro, né? 10, 9, 8, 10, 20, etc. Qualquer número. Então, mesmo eu não sabendo qual é o número x e nem qual é o número y, mesmo assim eu posso resolver isso daqui aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Primeiro, como é que se resolve a propriedade distributiva? Você vai aplicar a técnica do chuveirinho. 2 vezes 5 e depois, não, 2 vezes x mais 2 vezes y. Primeiro você multiplica 2 vezes x, depois você repete o sinal do mais, né? X e y estão somando, né? Depois você multiplica 2 vezes y. Primeiro 2 vezes x mais 2 vezes y. Então essa é a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos adiante aqui. A outra propriedade, a quinta e última propriedade, é a propriedade da anulação. Então, se eu tenho qualquer número que eu multiplique por zero, vai dar zero o resultado. 3 vezes 0 é 0. Aí você tem a seguinte raciocínio. Se eu tenho dois números que eu não conheço eles, mas eu sei que o resultado entre a multiplicação deles é zero. Se, por exemplo, eu tenho um número x, que eu não sei qual é o número, é o número x. É aqui este x pode ser qualquer número. E eu tenho um outro número y, certo? Também pode ser qualquer número inteiro, né? X vezes y é igual a zero. Então isso significa ou x é igual a zero ou y é igual a zero, porque quando um número é multiplicado por zero é anulado, a resposta dá zero. Então, se x e y dá igual a zero, ou x é igual a zero ou y é igual a zero. Isso seria a resolução, a resposta da equação, dessa equação aqui, né? Ou x é igual a zero ou y é igual a zero. Por que, professor, que um é zero ou o outro pode ser zero também? Porque quando eu multiplico os dois dá zero, certo? Ou então, ou um é zero e o outro é zero, ou então os dois são zero, porque zero vezes zero dá zero. Então, pode ser que o x e o y sejam zeros ao mesmo tempo, tanto o x como o y seja zero, ou apenas um. Se, por exemplo, o x for 3 e o y for zero, então, certo? Também vai dar zero, né? A multiplicação, certo? Então, existem duas possibilidades, ou um ou outro é zero, ou então os dois são zero. Mas se os dois são diferentes, né? Então, ou um é zero ou o outro é zero. Ou x é zero ou o y é zero. Ok, beleza. Vamos adiante aqui. A divisão de números inteiros, vamos continuar. Como é a notação da divisão de números inteiros? Vamos ver agora divisão de números inteiros. A notação de divisão de um número por outro pode ser esses dois pontinhos, né? Como é que a gente representa o sinal de divisão. Esses dois pontinhos, pode ser esse outro sinal aqui, com uma barra separando os dois pontinhos, dividindo os dois pontinhos, né? Ou então só os dois pontinhos sem a barra, né? 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, ou então pode ser representado por uma fração, né? Uma fração, na verdade, aí dentro dos números inteiros, uma fração é uma divisão também, certo? Fração também é uma divisão. Muito bem, vamos adiante aqui. Você, para poder resolver uma divisão, você arma a conta, como a gente diz antigamente, né? Você também usa esse artefato aqui para operacionalizar a sua divisão. Você traça, aqui representa 10 dividido por 5, né? Quanto é 10 dividido por 5? É 2, né? E 2 vezes 5 é 10, para 10 nada, né? Então, como se tivesse aqui 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 10 dá nada. Então aqui o resto é zero. Vou já explicar para vocês como é essa divisão aqui, certo? Mas de qualquer forma, se você tem 10 dividido por 5 dá 2 e resta 0, né? Você tem 10 bombons dividido para 5 pessoas, você vai dar 2 bombons para cada um e não vai sobrar mais nenhum, certo? O resto é 0. Essa é a ideia da divisão aqui, nesse caso, certo? O 10 a gente vai chamar de dividendo. O 5 é o divisor, que está dividindo 10. O resultado aqui vamos chamar de quociente, né? E também o resto, no caso, quando você divide algo com várias pessoas e não sobra nada. Então, pode sobrar também. Por exemplo, se fosse 12 bombons para dividir para 2 pessoas, ia sobrar 2 bombons. Certo? Então, se fosse 12 bombons para dividir com 5 pessoas, ia na verdade sobrar 2 bombons. Então, aqui no caso, aqui sobra o resto é zero, né? E aí você tem o algoritmo. O que é o algoritmo, professor? O algoritmo é como é a lógica aqui da divisão. O dividendo, que é o 10, é igual ao divisor, que é o 5, vezes o quociente, que é o 2, mais o resto.
10 é igual a 5 vezes 2 mais 0. 5 vezes 2 é 10. Então, o 10, que é o dividendo, é igual o divisor, que a gente vai representar pela letra D minúscula aqui, vezes o quociente, que é o 2, mais o zero, tá? Que é o resto. Isso daqui, gente, é o algoritmo da divisão, tá? Vamos aqui um exemplo, né? 215 dividido por 5. 215 dividido por 5, arma aqui a conta, como a gente fala. Você tem 215 dividido por 5. Bem, o 2, a gente vai começar aqui pelo 5. O 5, ele é um número de um dígito. Então, você vai pegar um dígito do 215, o primeiro dígito é 2, e vai ver se dá para dividir por 5. Não dá. Então, como o 2 não dá para dividir por 5, então você pega o outro dígito, que é o 21. Então, 21, agora 21 dá sim para dividir por 5, né? Professor, mas não dá exato. Tudo bem, mas cabe. O 5 aqui cabe. Quantas vezes em 21? 4, né? 5 vezes 4 é 20. Para 21, 1. Certo? Assim, de uma maneira bem rápida aqui. Nem coloquei a subtração aqui, mas só a maneira que eu estou falando aqui dá para você entender. 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Aí agora eu baixo 5, fica 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Tudo bem. Professor, você não colocou a subtração, não tem problema. Aqui na frente nós vamos colocar. Pronto, então eu dividi 215 por 5, deu 43 e o resto deu 0. Então eu posso fazer o quociente, o algoritmo. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. 215 é igual a 5 vezes 43 mais o zero. O zero é o resto. 5 vezes 43 é 215 e o resto é zero. Então esse aqui é o algoritmo dessa divisão. Vamos ver outra aqui. 190 dividido por 4, como é que faz? 1 não dá para dividir por 4, né? Então coloca o 19. 19 por 4 dá 4. Se eu botar 5, passa, né? 5 vezes 4 dá 20, então bota 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, 3. Por isso que eu botei o 3 aqui já. Peguei o 16, o 19 menos 16 deu 3. Aí eu baixei o 0. Certo? Baixo o 0 agora, porque o 3, como 3 não dá para dividir por 4, então eu baixo o 0. Tá? Então fica 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Para 32. Então o resto fica 2 aqui. Certo? Então o algoritmo fica 190 é igual a 4 vezes 47 mais 2. Pessoas, 47 é o que? É o quociente. Então o 4 é o divisor, é o que está dividindo. O 47 é o quociente e o 2 aqui é o resto da divisão, certo? Vamos aqui, esse exemplo aqui que está mais claro aqui, porque eu botei as subtrações. Né? Aqui, 725 dividido por 15. 725 dividido por 15. Eu posso representar dessa forma, depois eu represento dessa forma para poder efetuar a divisão. Então, você tem um número de 2 dígitos, aí você vai pegar o número de 2 dígitos aqui, o 72. O 72 dá para dividir por 15? Dá. 72 dividido por 15 dá quantas vezes? Dá 4 vezes, certo? Quanto é 4 vezes 15? 60. Eu coloquei o 60 aqui embaixo para efetuar a subtração. 6 para 2 dá 0 para 2 dá 2. E 6 para 7 dá 1. Então fica 12. 72 menos 60, 12, certo? O 12 não dá para dividir por 15, né? Então eu baixo 5. Certo? Então fica 125. 125 dá para dividir por 15? Dá. Cabe 8. 8 vezes 15 dá 120. Então eu também efetuo aqui a subtração. Deixa eu colocar aqui a subtração. Efetuo aqui a subtração. 125 menos 120, o resultado é 5. E o 5 aí já não dá para dividir por 5, então o 5 passa a ser o resto da divisão. Então esse daí é o resultado da divisão de 725 dividido por 15, né? O quociente deu 48, então vamos fazer o algoritmo. 725 é igual a 15 vezes 48 mais 5. O 5 é o resto lá da divisão. Professor, por que aqui no 5 parou? Porque não tem mais número para baixar. Já tinha baixado o 5 aqui, né? Então, como não tem mais número para baixar, o 5 passa a ser o resto da divisão. Tá? Então, o dividendo é o 725, o divisor é o 15, o quociente é 48, mais o resto, que deu 5, certo? Esse aqui é o algoritmo
da divisão desses dois números. Vamos ver esse outro número aqui de 4 dígitos. Um número de 4 dígitos dividido por um número de 2 dígitos. Vamos ver como é que faz. Arma conta, como a gente costuma falar, 2.272 dividido por 12. Você tem aqui o 12. Né? Pega os dois primeiros dígitos aqui do 1.272 e vê se dá para dividir com os dois dígitos do divisor. Dá para dividir? Dá. 12 dividido por 12 dá 1. Então bota 1 aqui. 1 vezes 12 é 12. Botei o 12 aqui para ficar bem completozinho, para você entender. 12 menos 12 dá 0, né? Aí eu baixo o 7. Baixei agora o 7. 7 não dá para dividir por 12. Então, eu baixo 2? Não, você não baixa mais, você baixa só uma vez. Quando você baixa uma vez, você tem que dividir. Professor, mas o 7 não dá para dividir por 12, professor. Então, quando você baixou e não dá para dividir, então você multiplica por 0. Bota um 0 lá. 0 vezes 12 dá quanto? Dá 0. Então, você fica 7 menos 0. 7 menos nada é 7. 7 menos 0 dá 7. Aí agora sim, eu posso baixar o 2. Baixei o 2, fica 72. Eu só fiquei não baixou o 2 aqui porque a gente só pode baixar uma vez, certo? Baixa uma vez, não deu para dividir, coloca 0, certo? E depois baixa o próximo. Então 7 menos 0 dá 7, baixa o 2, fica 72. 72 dá para dividir por 12? Dá 6. 6 vezes 12 dá 72, 72 menos 72 dá 0. Então aqui o resto dessa divisão foi 0. E qual o algoritmo então aí dessa divisão? 2.772 é igual a 12 vezes 106 mais 0. Dividendo 2.272, o divisor é 12, o quociente é 106 e o resto é 0, certo? Vamos para a divisão aqui de números inteiros. Os parênteses aqui, né? Como é que faz para eliminar os parênteses? Você vai usar a regra de sinais, como você já sabe. Então fica 45 dividido por 15. São números de sinais iguais, né? Quer dizer, os dois têm sinal de menos. Menos com menos dá mais. O resultado da divisão, né, vai dar um sinal positivo. 45 dividido por 15 vai dar 3. Certo? Então vai ter sinal positivo porque menos com menos é mais. Certo? Vamos ver outro exemplo aqui. 27 dividido por 3 menos 27 dividido por 3. O 27 está com sinal negativo, o 3 está com sinal positivo. Menos com mais dá menos, né? Menos com mais dá menos. 27 dividido por 3 dá 9. E esse 9 é negativo, porque menos com mais é menos. Então fica 9 negativo. Essa conta também poderia vir através da formato de fração, né? O 27 positivo, negativo, né? E o 3 abaixo positivo. Menos com mais dá menos, 27 dividido por 3 dá 9, então fica menos 9. Poderia vir assim em formato de fração também, certo? Esse outro exemplo aqui, 30 dividido por 6, tem sinais iguais, menos com menos dá mais, 30 dividido por 6 dá 5, então eles têm sinais, todos dois têm sinais negativos, menos com menos dá mais, 30 dividido por 6 dá 5, então poderia também vir na forma de fração, ou então assim com esses dois pontinhos, como a gente já sabe, tá? Beleza, vamos ver aqui, gente, como é que ficou os exercícios de vocês. Vamos ver se dá para ver aqui o exercício, certo? Vou tentar capturar aqui o exercício, certo? De vocês. Mostra na tela aí já o exercício. Multiplicação de números inteiros, está muito fácil, né? Só resolver aqui, certo? Coloquem a turma que vocês pertencem, digitam o nome de vocês, certo? Ó, 6 vezes 5, 30, né? Coloca o sinalzinho lá, qual é o sinal que dá. Faça o jogo de sinal com a regra de sinal que vocês já sabem. Dividir aqui esse número de 3 dígitos com 6. Faça aí armando a conta, como ensinei para vocês. Esse 540 por 12, você vai dizer qual é o algoritmo dele. Certo? Faça, arma a conta lá para a divisão. Encontra o resto lá e marca o item correto. Aqui também é o algoritmo, a mesma coisa. Aqui questões na forma de fração aí, para você fazer aqui o jogo de sinal e descobrir qual é a resposta. Muito fácil aí as questões para vocês, tá bom? Bom, muito bem, esse vídeo aula a gente tratou mais de matemática básica para nivelar os alunos, né? Para que vocês possam, todo mundo, estar no mesmo nível aí, para a gente poder dar continuidade ao nosso exercício. Assista às videoaulas anteriores, dê um like nessa videoaula,
e se inscrevam no canal, certo? Valeu, gente. Fui.